Eu inicio a palavra aqui falando a respeito de pessoas que têm buscado a Deus pelo que Ele pode fazer e não pelo que Deus é. Pessoas que buscam a Deus, que vão na direção do Senhor, buscando o que Ele pode fazer e não pelo que Ele é. E normalmente, essas pessoas que buscam a Deus pelo que Deus pode fazer e não pelo que Deus é, diante do primeiro processo onde ela recebe aquilo que ela veio buscar, aonde ela faz a sua compra de supermercado, aonde ela recebe a bênção, o milagre, aonde ela realmente vivencia ali aquilo que ela estava buscando, ela gradativamente vai abandonando essa presença de Deus. Então, nós precisamos observar e estar atentas quais são as intenções do nosso coração. Quais têm sido as intenções do nosso coração? O nosso coração é intencional, queridos, tanto para o bem e muitas vezes para o mal. Principalmente, existe uma tendência do homem a processos de malefícios, de maldade. Você vê que em pleno século XXI, nós estamos olhando, observando, clamando para que haja um cessar de guerra. Olha só, pela lógica, as pessoas elas já deveriam estar em um lugar de desenvolvimento espiritual, emocional, mental, aonde ela resolveria as coisas no diálogo, onde ela resolveria as coisas numa reunião. Não, mas as pessoas em pleno século XXI estão resolvendo as coisas na guerra. Porque muitas vezes o coração dessa pessoa, a palavra de Deus diz assim, que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Nós damos aquilo que nós temos. E muitas vezes, queridos, as pessoas elas tentam enganar a Deus. Muitas vezes as pessoas tentam enganar a Deus com uma busca, com uma vida ali se envolvendo dentro do processo da oração, da busca, né, dessas campanhas de propósitos. Só que a intenção dela não está no relacionamento. A intenção dela está naquilo que Deus pode dar. A intenção dela está no que Deus pode fazer. E essa palavra, o Senhor, eu ia trazer outra palavra aqui, acho que é só para confirmar que Ele não vai deixar eu falar. Oh, Jesus, o Senhor é muito bom, é top demais. O Senhor é incrível e eu fico impactada com o Senhor. Eu acho assim, o Senhor é incrível demais. Oh, Deus. Ai, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Sabe por quê? Hoje eu falei, antes da gente iniciar aqui, que ontem eu dei toda a aula, né, pro pessoal da equipe, as aulas, algumas ferramentas a respeito do nosso treinamento. E eu falei pro rapaz assim, ó, meu filho, eu tô dando a aula aqui, mas eu não sei se é exatamente isso aqui que nós vamos fazer lá no dia, tá? E provavelmente não vai ser, tá bom? Então, eu vou até dar uma repaginada, eu vou pedir o Senhor, Pai, me mostra antes. Mas às vezes ele não mostra antes, não mostra.
Olha aqui, eu tava com a palavra pronta aqui. Mas vamos lá. A palavra de Deus diz aqui em Gênesis 21 e fala assim: o Senhor foi bondoso com Sara. Deus tinha feito uma promessa para Abraão. E essa palavra já fala a respeito da bondade de Deus com Sara e do cumprimento dessa promessa. Tá bom? Aí disse assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez para ela o que prometera. Sara engravidou, deu um filho a Abraão na sua velhice, na época fixada por Deus, no tempo certo, tempo da promessa. Eu quero que você repita para você. Existe tempo certo para o cumprimento da promessa. Repita para você. Porque às vezes nós queremos adiantar os processos, as promessas de Deus. E quem está falando para vocês é uma mestre no adiantamento. Eu tenho uma ligadura com alguma voltagem de 600 volts e eu fico assim, deixa, Senhor, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer? Às vezes eu preciso me aquietar. É isso que eu preciso fazer. Porque eu passei tantos anos inerte, sem fazer a minha parte, que quando eu comecei a fazer, eu queria fazer tudo. Existe o tempo certo para o cumprimento da promessa. Ela não vem antes, mas ela também não vem depois. Pastora, nós podemos acelerar o processo? Às vezes nós podemos acelerar o processo. Como? Aprendendo rapidamente aquilo que Deus quer nos ensinar. Se deixando ser moldada por Deus. Se deixando ser transformada por Ele. E às vezes a gente acelera esse tempo da promessa. Mas existe tempo certo das promessas se cumprirem na nossa vida. E às vezes, nós tentarmos mudar o tempo da promessa. A promessa também, ela pode gerar, como gerou para Sara, confusão. Sara tentou acelerar o tempo da promessa. Sara tentou mudar o processo que Deus tinha para ela. E até hoje, tem uma guerra instaurada por conta de Sara. Por conta das decisões que ela tomou, tentando acelerar o tempo da promessa. Nessa noite, eu não sei também se foi para confirmar a palavra que eu trouxe ontem. Deus me deu um sonho com um bebê. Então, as mães que estavam aqui estéreis podem entrar em expectativa no seu coração. Existe tempo certo da promessa, mas encha o seu coração de expectativa. Comece a colocar a mão na sua barriga e dizer: eu vejo, eu creio, eu tomo posse. Senhor, eu já me vejo. Entende? Faz um quadro da visão com o bebê já do lado de fora. O que é quadro da visão, pastora? Tá dentro desse processo de treinamento. Quem me ensinou o quadro da visão, queridos, não foi treinamento, não. Quem me ensinou o quadro da visão foi Deus, tá? Quem me ensinou o quadro da visão foi Deus. Ele me mostrou o quadro da visão. E você que estava ontem na ministração e que vai ter um filho em muito breve, que até então você não conseguia ter, eu quero que você faça uma foto de você, faz uma montagem, você já com o bebê no colo, tá? Se quer ter 2, bota um no chão, já grandinho, e um no colo. Não faz você grávida, tá? Não faz você grávida. Não faz a montagem você grávida. Faz já o bebê do lado de fora. Queridos, o nosso cérebro é algo muito poderoso. Muito poderoso. Você não tem noção do poder dessa frequência cerebral. Então, quando eu já vi situações onde a mulher colocou ela grávida no quadro da visão e ela engravidava, dava um período, abortava. Engravidava, dava um período, abortava. Por quê? Porque ela se via grávida, ela não se via com o bebê. Assim como pensas, te sucederá. É a palavra.
que você anda pensando? Mas só para não sair do foco aqui, vamos voltar. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e lhe fez o que prometera. O Senhor vai cumprir as suas promessas. Ela engravidou, deu filho a Abraão, mesmo com ventre na velhice, na época fixada por Deus, não era na época fixada por Sara. Na época fixada por Deus. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando o filho tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus havia ordenado. Estava Abraão com 100 anos de idade quando nasceu Isaque. 25 anos aguardando a promessa. 25 anos crendo, acreditando. 25 anos olhando para o quadro da visão. Quero te avisar que Abraão tinha um quadro da visão. Deus deu para ele 2 quadros da visão. 2 quadros da vida extraordinária. Abraão tinha 25 anos mentalizando, visualizando, acreditando, dando passos, indo na direção daquilo que Deus tinha falado. 25 anos. No Gênesis 22, a palavra diz assim: passado algum tempo, pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e o sacrifique ali como holocausto no monte que eu lhe indicarei. Menino, para mim essa é uma das passagens mais desafiadoras da palavra. Meu Deus. Muito, muito, muito forte. A primeira coisa que eu quero dar continuidade na palavra de ontem, acho que Deus não finalizou ontem conosco. E se você não assistiu, você precisa assistir. Porque Deus continua aqui nessa manhã falando de promessa. Só que Deus hoje, Ele quer alinhar o seu coração a respeito da promessa. Ele quer alinhar as suas expectativas. Ele quer alinhar para que você não morra no processo, como nós falamos ontem. E Ele, principalmente, nessa manhã, quer que você tenha a sua intencionalidade de maneira correta. Ele quer que você tenha as intenções do seu coração assertivas e não erradas, para que você não se perca no processo. Então, hoje essa ministração fala a respeito de alinhamento de processo, alinhamento da promessa. Visão aberta, para que quando você passar por aquilo que Deus vai te falar nessa manhã, você não fique paralisada no caminho. Ontem Deus falou a respeito de continuar sonhando. Ontem Deus falou a respeito de desengavetar sonhos, desengavetar projetos, desengavetar planos que Ele colocou no seu coração, mas que você tinha engavetado. Sonhos que o próprio Deus sonhou para você, mas você tinha desistido. Visões que Deus colocou dentro do seu coração, mas você foi paralisada por essa jornada, muitas vezes que não saiu da forma como você gostaria. As coisas não fluíram, não aconteceram como você gostaria e você foi paralisado no caminho. E Deus te disse ontem para você não morrer no caminho. Eu vou colocar o link lá dentro dos grupos do Telegram e eu coloco na bio também o link, tá bom? Do canal do YouTube. E você, quem não ouviu essa mensagem, você precisa ouvir. Porque Deus tem um plano,
Deus tem um sonho para você, Deus tem uma promessa para você. Deus não quer que você morra no processo. Ele quer que você vivencie o processo. E nessa manhã Deus está dizendo para você, existe, filho, o tempo certo do processo. Existe o tempo certo do cumprimento da minha promessa. Inclusive, pegando o gancho de ontem, José, queridos, quando ele estava na masmorra, ele, como eu disse ontem, ele governava aonde ele era inserido. Quando ele estava dentro do poço, havia postura e governo em José. Quando ele foi vendido como escravo, ele estava escravo. E eu falei a respeito de fases da nossa vida, que está passando por algo, não muda a nossa identidade de ser. Eu sou, independente de estar passando. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, mas isso não pode mudar a nossa identidade. Isso não pode comprometer a nossa identidade. E enquanto José foi colocado dentro de uma masmorra, ele viu o semblante de dois homens e ele começou a analisar, e ali ele falou assim, o que vocês têm? O que aconteceu? E ele disse, não, a gente sonhou. José, conta aí o sonho. Contaram o sonho. José deu a interpretação do sonho. E quando finaliza a interpretação do sonho, José diz para o copeiro, que seria aquele que ficaria vivo. Ele diz assim, quando você estiver lá fora, num lugar de autoridade, junto com o faraó, porque o copeiro era alguém importante, era alguém que experimentava as comidas antes do faraó, porque se alguém tivesse envenenado, morria o copeiro. Então era um cargo de muita confiança, era alguém que estava ali próximo. Eu não sei se tem alguém que te ajuda na sua casa, mas gente, quem ajuda na sua casa é alguém que é braço direito. Porque só Deus sabe o que é uma mulher ter que fazer tudo em casa e ainda voltar e trabalhar. É desafiador, muito desafiador. Então o copeiro era alguém de confiança. Era alguém que estava próximo do faraó. E José fala assim, não se esquece de mim não, hein? Lembra de mim quando você chegar lá fora. Só que quando o bendito do copeiro chega lá fora, dá uma amnésia nele. Esquece. Ele esquece da interpretação do sonho. Ele esquece que José ajudou ele. Ele esquece. Acabou. Só que dentro desse contexto de esquecimento, existia a mão de Deus, queridos. Dentro do contexto de esquecimento, existia um agir do céu. Dentro do contexto do esquecimento, Deus estava preparando o momento certo para que o copeiro lembrasse de José. Entre Deus te dar um sonho e o cumprimento do sonho, existe um processo. A passagem que nós lemos, a palavra diz assim, o Senhor foi bondoso com Sara. Sara engravidou, deu um filho a Abraão, na sua velhice. Abraão deu o nome de Isaque. Mas Abraão já tinha 100 anos. E quando Deus deu a promessa para Abraão, ele tinha 75. A maioria das pessoas que eu conheço que se denominam fracassadas, elas não são fracassadas. Elas são desistentes. Presta atenção. A maioria das pessoas que se denominam fracassadas, elas não são fracassadas. Elas são desistentes. Escreve aí para você. Não existe fracasso. Não existem fracassados. Existem desistentes.
Existem aqueles que se sucumbem no processo. Existem aqueles que paralisam durante a construção. E tem pessoas que começam um sonho de Deus. Começam um projeto. Começa algo. E diante da primeira dificuldade, diante do primeiro não, diante da primeira situação, a pessoa fala, não é de Deus não. Meu Deus, é muita prova, é muita luta, não vou mais não é de Deus não. Deus não tem esse plano pra mim. Deus não tem esse propósito pra mim. Porque se Deus estivesse comigo, dava tudo certo. Você já pensou assim, sim ou não? Se Deus estivesse nesse negócio, as coisas estavam fluindo. Só que quando as coisas não fluem, queridos, Deus testa o nosso coração. Quando as coisas não fluem como nós não gostaríamos. Meu Deus, eu queria que acontecesse assim. O negócio não acontece. E aí é a hora que as pessoas desistem. Ah, pastora, tudo pra mim dá errado, eu sou uma fracassada, nada deu certo pra mim. Não, minha filha, você desistiu no processo. Você desistiu no processo, você desistiu na jornada. Você desistiu a hora que era pra permanecer. E aqui tem 3 tipos de pessoas. E eu quero que você observe para que você abra sua visão, sua consciência para entender quem você é e quem você precisa ser. O primeiro tipo de pessoa é aquele que recebe o sonho de Deus, recebe os planos de Deus, recebe as promessas de Deus e ele fica empolgado. Eita glória, agora Senhor, eu já me vejo, eu creio, eu tomo posse. Quem já foi num culto desse, igual ontem na live? Eita Senhor, eu tomo posse desse negócio. Tá vendo? Ó, Nádia tá falando aqui, ó. Bloqueio do miserê, eu tinha. Ô, Nádia, você é uma figura, viu? Nádia fez a mentoria e eu perguntei pra Nádia qual era o bloqueio que você tinha, né? Quando chegou na mentoria, ela, o do miserê. Qual é esse, Nádia? É todos. O bloqueio do miserê, muito bom. Então, o primeiro tipo de pessoa recebe a promessa de Deus, recebe o sonho de Deus e o coração enche de expectativa e ele começa a caminhar. Ele começa a se mover na direção daquilo que Deus está falando. Só que expectativa, muitas vezes, versus realidade é totalmente diferente. Eu vejo um monte de gente falar assim, olha, né, vai pra internet, o lugar é na internet. Realmente, a revolução, queridos, para nova profissão é na internet. Só que nesse lugar aqui só ficam os resilientes. Só ficam os fortes. Só fica aqueles que não voltam atrás. Só fica quem não desiste. Só fica quem tem sangue no olho. Porque se eu disser pra você que é fácil, não é não. Tem nada fácil. É desafiador. Pra live acontecer, pra conteúdo ser postado, pra ajudar pessoas. Você precisa ter uma equipe, as coisas precisam estar funcionando. E quando você vai fazer isso tudo sozinho, que você não sabe? Eu fiz quase 2 anos. Sabia fazer nada, mas eu ia cutucando, o Senhor ia dando graça e eu ia fazendo.
Ah, pastora, quantas vezes eu vi pessoas dizer, pastora, seu perfil tá horroroso. E eu falei, não aceito opinião, tô aceitando Pix. Não tô aceitando opinião mais, me deixe. Não quero saber. Pastora, tá horroroso o seu perfil. Eu ouvi isso várias vezes. Seu perfil tá horroroso. Filha, é o que eu tenho, é pra hoje. É o que eu tenho. É o que eu tenho. Eu tinha eu. Eu não sabia fazer, eu ia fazer o quê? O que eu sabia. Na possibilidade que eu tinha. Com a ferramenta que eu tinha. Com a habilidade que eu possuía naquele momento. O feed tá feio. Mas eu tava fazendo. E você, tá fazendo o quê? Criticando. Sabe por que você tá criticando? Porque você não tá fazendo nada. Porque quem critica a vida dos outros é porque não tá fazendo nada. Porque quando a gente tá cuidando de fazer aquilo que Deus mandou fazer, a gente nem tem tempo. Primeira pessoa, ela recebe a promessa. Só que nos primeiros passos que ela vai dando, as coisas não saem como ela gostaria. E aí, ela começa a falar, rapaz, será que foi Deus que falou? Rapaz, tá muito difícil. Rapaz, as coisas não estão dando certo. Rapaz, as coisas não estão fluindo. E ela começa gradativamente, aí vem um filisteu desse, menina, esse negócio aí não tá bom não. Rapaz, se fosse de Deus, será que isso estava acontecendo? E a pessoa vai indo, aí vai virando uma bola murcha. E ela para no caminho. Para, porque ela não crê mais. Para porque ela fez igual ontem, que Deus te fez tirar seus sonhos da gaveta. Ela engaveta, ela não consegue acreditar. Como tá tão difícil? Tô dentro de uma masmorra. Como que eu vou ser o governador do mundo? Como que eu vou ser alguém grande dentro de uma masmorra? Impossível, impossibilidades. Mas ele estava governando na masmorra. Ele estava se posicionando. Ele estava lá administrando escassez. Uau! Ó, e quando Deus olhou para José, e lá da eternidade, ele falou assim, velho, José agora já aprendeu a administrar na escassez. Chegou o tempo. Sonha, Faraó! Sonha, Faraó! Queridos, quem deu sonho para Faraó? Foi Deus! Existe o tempo da promessa. Tempo da promessa. Mas muitas vezes nós podemos acelerar o tempo. Como? Aprendendo com rapidez aquilo que Deus quer nos ensinar. É por isso que eu falo, Senhor, nesse exato momento, me mostra o que o Senhor quer me ensinar. Como que eu faço, Pai, para aprender a lição? Porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente entende aquilo que Deus quer nos ensinar, a gente consegue acelerar processos. Mas tem pessoas que ao invés de acelerar processos, ela aumenta o processo e uma forma de aumentar o processo é murmuração. Tem pessoas que ela aumenta o processo como murmurando, meu Deus, é ruim demais, minha vida, nada dá certo, eu nunca vi um miserê desse, que agonia, que angústia, que aflição, Deus não me ama. Lamúria. 40 anos no deserto. Os lamuriadores. E não saíram de lá. Morreram. Sangue de Jesus tem poder. 2 anos na prisão, José. 2 anos. Queridos, de quando Deus deu a promessa para José até o cumprimento da promessa foram 13 anos. 13 anos.
Enquanto Deus deu a promessa para Abraão, o cumprimento da promessa é 25 anos. E nós dizemos, é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. Ele é. Nós que muitas vezes desistimos no caminho, nós que muitas vezes paralisamos no processo, nós que muitas vezes deixamos de acreditar e a gente guarda aquilo que Deus entregou dentro da gaveta. Entende isso? Primeiro tipo de pessoa, recebe a promessa, recebe o sonho, começa a caminhar, as dificuldades vêm porque elas vão vir. Elas vão vir. As pessoas entram no treinamento e falam, pastor, agora meus problemas vão acabar. Eu falei assim, querido, agora a sua mentalidade vai mudar. Você vai aprender a ser um resolvedor de problema, é diferente. Quando o problema vir, você vai dizer, eba, problema. Vou pra cima dele. Porque atrás de todo problema tem uma recompensa. Atrás de toda necessidade que você está passando, de toda situação difícil, tem recompensa. Uau, um problema, mais um. Eu vou botar para quebrar agora nesse negócio. Mudança de mentalidade faz toda a diferença. Primeira pessoa, desiste no caminho. Desiste. Não é fracassado, é desistente. Na mentoria você vai aprender a eliminar o problema, não é isso, Nádia? É exatamente. Você vai se tornar um exterminador de problema. Meu irmão, você vai virar um olho de águia. Matador de problema. Matador de gigante. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa que desiste. Começa a ler um livro, deixa na metade. Começa um projeto, fica pela metade. Começa um emprego, abandona. Começa uma faculdade, fica pelo meio. Eu tenho uma conhecida minha, que ela é meio administradora, meio advogada, meio não sei o que lá de turismo. Meio outra formação lá, que eu nem sei que formação é esse negócio de aviação, sei lá das quantas. No final das contas, sabe o que ela é? Nada. Porque ela fez metade de uma faculdade, metade de outra, metade de outra, metade de outra. Eu escolho bem as minhas guerras, os meus problemas que eu quero resolver. Porque quando eu entrar nele, meu irmão, ele vai ter que ser resolvido. E eu digo pra ele, olha aqui problema. Ouça. Muda. Entende isso? Pessoas que desistem. Eu não sei se você tá nesse grupo. Eu não tô. Nunca participei dele. Sangue de Jesus tem poder. Nunca fui. Eu já nasci indesistível. Eu já tive muitos bloqueios e muitos problemas. Esse nunca foi o meu. Pelo contrário, eu sempre tive uma... Tem que a coisa acontecer, em nome de Jesus. Segundo tipo de pessoa. Ela quer ajudar Deus. Quer ajudar Deus. Ela quer dar uma ajudinha para Deus. Ela quer ser o Espírito Santo Júnior. Ela quer inventar um jeito de Deus trabalhar. Ela quer... Ó, Senhor, o que você acha do Senhor fazer isso, e isso, e isso na minha vida? Ó, Senhor, se eu fosse o Senhor, eu fazia assim, assim, assim. Essa é Sara. Sara falou assim, ó, Deus falou que ia me dar um filho na minha velhice,
Só que olha só, eu sou estéril. Além de estéril, eu sou velha. E além disso, meu marido é mais velho ainda. A coisa não tá funcionando. Queridos, a palavra de Deus diz que o corpo de Abraão já estava amortecido. Isso é uma forma delicada da palavra dizer que Abraão não dava no couro. Educadíssimo a palavra de Deus. Um corpo amortecido. Sara falou assim, Deus, coisa aqui em casa não tá funcionando não. Senhor, da onde que vai brotar esse menino? E Sara, ela começa a articular um plano poderoso na cabeça dela. Uau, vou pegar esse plano aqui e eu vou colocar para funcionar. E eu sei que eu vou ter um filho. E ela pega, organiza tudo. Ela entende que aquilo seria o jeito de fazer cumprir a promessa. Aquilo seria o jeito de fazer cumprir a promessa. Clarice falou, dúvida de Deus. Às vezes, misturado um processo de incredulidade. O sonho que você me deu é tão grande que eu não sei se você é capaz, Deus, de fazê-lo cumprir na minha vida. Então, eu vou te dar uma mãozinha para esse sonho se cumprir. Então, eu vou dar um jeitinho de ajudar o Senhor. Ansiedade. Então, tem aqueles que param no processo, mas tem aqueles que, de uma maneira errada, quer acelerar o processo. Eu quero dizer para você que... Rosana, eu vou deixar essa live lá no YouTube, tá bom? Eu quero dizer para você que, presta atenção, José, se ele tivesse saído da masmorra junto com o copeiro chegava em Faraó, Faraó, tem um rapazinho, gente boa, ele interpretou o sonho, rapaz, abre o cárcere, deixa o cara sair. José ia ser, sabe o quê? Ex-prisioneiro. 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 Mas José fica os 2 anos do plano de Deus, do plano do céu. 2 anos a mais do que a sua expectativa, do que ele queria, do que era a vontade dele. Com certeza ele queria sair no dia que o copeiro saiu, ou outro dia depois, ou naquela semana. Mas ele foi esquecido naquele lugar. Quando você se sentir esquecido por Deus, saiba que ele não esqueceu você. Saiba que ele está te ensinando a ser forte. Saiba que ele está construindo em você raízes profundas, para que você seja uma árvore capaz de suportar a quantidade, a qualidade e o desenvolvimento da quantidade de frutos que ele tem para a sua vida. 2 anos a mais. 2 anos de aprendizado, de crescimento. 2 anos em uma faculdade de administração de pobreza, de escassez. 2 anos aprendendo a administrar a escassez.
Se ele tivesse saído quando ele queria, ele era um ex-prisioneiro. Mas ele saiu no tempo de Deus. E Deus deu ao nome de José governador do Egito, governador do mundo inteirinho. Tempo de Deus. Não desistir no processo. Tempo de Deus. Sara, ela é o tipo da segunda pessoa. O primeiro é as que desistem no caminho, que engavetam sonhos, que paralisam. O segundo é aqueles que tentam ajudar a Deus e não querem viver o processo. Não querem viver os aprendizados necessários para o tempo certo. Se você pegar uma muda de jaca, o galhozinho dela é muito fininho. Ela é muito frágil. Se você pega aquela muda de jaca tão frágil e nasce uma jaca de repente ali, sabe o que acontece com aquela mudinha? Uma jaca, mata ela. Um fruto, mata, acaba. Ponto. Final pra jaquinha, pra jaqueirinha. Só que a jaqueira, ela é plantada e ela passa por um processo. Raízes profundas, um caule grosso o suficiente. Normalmente a jaqueira, ela é bem larga, ela é bem forte, ela é bem robusta. Eu não sei se você gosta de jaca, mas eu amo, principalmente dura. E na minha casa vai ter, em nome de Jesus. E você olha pra jaqueira no tempo de fruto. Uma jaca é muito pesada. Eu nunca pesei uma, mas ela tem uma média ali de uns 3, 4 quilos. Você olha para uma jaqueira adulta, que viveu o processo. E ela suporta centenas de jacas ao mesmo tempo. Centenas de frutos ao mesmo tempo. Porque ela tem força, raízes profundas, condição suficiente, ela tem seiva o suficiente para alimentar todos aqueles frutos. Processo. Sara não queria esperar o processo. Terceiro tipo de pessoa é aquela que recebe a promessa. É aquela que passa pelo processo. É aquela que chora em meio ao processo, muitas vezes. É aquela que pensa em desistir, mas não desiste. É aquela que pega uma força do sobrenatural do Senhor. Uma resiliência que muitas vezes até ela olha e fala assim, aonde que eu tô arrumando isso? É aquela que vai todos os dias, para os pés do Senhor. E canta louvores como, mesmo sem entender, eu confio em ti. Confiança. Continua acreditando. Mesmo quando tudo está dizendo, não vai dar certo. Não tem como. As coisas não vão acontecer. É aquela que crê contra a esperança. E essa, eu posso colocar como simbologia Abraão, como José. Abraão creu contra a esperança. Enquanto ele cria, ele olhava para o quadro da visão. Ele não tinha nenhum filho, mas ele disse, olha para o céu.
Conta as estrelas, se é que você pode. Assim será a sua descendência, Abraão. Todos os dias, queridos, quando anoitecia, ele olhava para o céu, o quadro da visão de Abraão estava lá. O céu dizia, você é pai de multidões, Abraão. Mesmo que você ainda não veja. Quando Abraão andava, Deus disse para ele, Abraão, conta o pó da terra, se você pode. Assim vai ser sua descendência, Abraão. Então, ele era nômade, eles mudavam de um lugar para o outro. Enquanto ele estava andando naquela areia, no deserto, em tantos lugares, enquanto ele chutava aquele pó, ele dizia, eu sou um pai de multidões. É aquele que recebe, queridos, o sonho de Deus. É aquele que passa pelo processo, e eu não estou dizendo que o processo é fácil. Ele não é. Mas é alguém que tem uma mentalidade não de paralisia, não de Espírito Santo Júnior, querendo ajudar Deus, mas uma mentalidade de confiança, de fé, de ousadia, de autoridade, de governo. Para dizer o que eu estou passando não define quem eu sou. Eu estou passando, mas não define quem eu sou. Ele estava passando por um processo onde ele não tinha nenhum filho. Mas Deus disse que ele era o pai das multidões. Esse terceiro tipo de pessoa é aquela que não para, que continua, que crê a despeito das circunstâncias. E alguém falou uma coisa muito boa aqui hoje. Ela colocou um quarto tipo de pessoa. E eu achei muito precioso. E eu quero acrescentar o quarto tipo de pessoa. É aquele que recebe o sonho, recebe a promessa de Deus e se acomoda no lugar onde está. Nem tenta, nem inicia a jornada. Literalmente paralisa. Literalmente não faz nada. Literalmente não ouve a voz do Senhor. Essa pessoa, esse último, quarta pessoa, ela para ouvir a voz de Deus. E ela é conduzida, não porque ela acha, não pelo que ela pensa, mas por aquilo que o Espírito de Deus diz, fala, orienta, direciona ao coração dessa pessoa. Em qual dos 4 tipos de pessoas você faz parte? Quem você é, aonde você está e quem você precisa se tornar. Alguém que recebe uma promessa de Deus, mas não sai do lugar. Está paralisada. Literalmente está aprisionada em um lugar de paralisia. Isso me faz lembrar uma situação que eu vivi. Eu não era acomodada e eu não era paralisada. Interessante isso. Eu não era acomodada, eu não era paralisada, porque eu buscava. Eu ouvia o sonho de Deus, eu buscava. Só que os bloqueios que tinham na minha vida não permitia que eu
fluísse. Eu buscava, mas eu não via sair do lugar. Porque os bloqueios emocionais que estavam instalados no meu cérebro não permitia que eu fluísse como eu deveria fluir. Que as coisas acontecessem como deveriam acontecer na nossa vida, na minha vida. Então, o primeiro tipo de pessoa, aquela que está paralisada, na zona de conforto. Eu não sei se isso pode ser chamado de zona de conforto, porque é um lugar terrível. Passar uma vida inteira paralisada. Claudinha falou que ela era assim, né, Claudinha? Mas não é mais. O que aconteceu, Claudinha? Mudança de mentalidade. O que aconteceu? Mudança de mentalidade. Segundo tipo de pessoa. Recebe a palavra. Começa, mas não termina. Dá passos, mas paralisa no processo. Diante da primeira dificuldade, não suporta o processo. Essa pessoa aqui é a mais comum que existe. São os desistentes. E eles se denominam fracassados. Eles não são fracassados. Eles apenas desistiram na hora errada. Eu tenho uma frase que eu uso pra mim, na minha vida. Tem dias que eu vou no espelho e eu digo pra mim: Sumaí, se é pra desistir, você desiste de ser fraca. Levanta. Para de graça. Bora. Respiro fundo. E sigo aquilo que Deus me chamou para fazer. Talvez você vai ter que escrever essa frase no seu espelho, na sua parede. Se é para desistir, desiste de ser fraca. Eu quero que você saia daqui pelo menos hoje, decidindo não ser mais uma desistente. Em nome de Jesus. Sai daqui hoje para decidir não ser mais desistente. Para de desistir. Começou um livro, termina. Não desiste, não volta atrás. Continua, continua. Tem dias que você vai precisar dizer para você: é só hoje. E amanhã você diz de novo: é só hoje. Tem algumas frases, queridos, que eu uso todo dia para mim. Eu digo: Sumaí, um dia de cada vez. Bora, de novo. Um dia de cada vez. Vamos lá. Nanda falou que acha que vai ter que escrever mesmo. Primeiro tipo, aqueles que estão paralisados. Segundo, aqueles que desistem no caminho. Terceiro, é aquela pessoa que quer acelerar o tempo da promessa. Ele não quer viver o processo, ele não quer viver o crescimento, ele não espera as raízes crescerem, ele não espera o caule ter força para ter fruto. Ele não vive o processo. Esse aqui, ele quer ser o Espírito Santo Júnior, ele quer dar o jeitinho dele. Esse aqui é o tal do brasileiro de verdade. Jeitinho brasileiro, não, vou dar um jeitinho para as coisas acontecerem. E o quarto tipo de pessoa? É o quarto tipo de pessoa que Deus tem para mim e para você. Que é como José, que teve um sonho, recebeu uma promessa. É como Abraão, que o Abba Pai disse para ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão.
Eu farei de ti uma grande nação. E tu, Abraão, serás uma bênção. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. E eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Vem comigo. Alguém que não parou. Alguém que recebeu um sonho, um chamado, uma promessa. Que deu continuidade. Que não ficou no caminho. Que não murmurou. Que não desistiu. Alguém que todos os dias olhava para o quadro da visão, para a promessa que Deus tinha lhe dado. E dizia, eu sou pai de multidões. Alguém que se permitiu viver uma troca de identidade. De pai das alturas para pai de multidões. A família de Abraão conhecia ele como pai das alturas. Mas Deus, antes da fundação do mundo, chamou Abraão para que ele fosse o pai das multidões. Antes da fundação do mundo, Deus te chamou pelo seu nome. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus colocou um propósito dentro de você. E Ele não quer que você seja alguém que fique paralisado. Ele não quer que você seja alguém que fique no processo, que morra no caminho. Alguém que desiste. Ele não quer que você seja alguém que não se permita viver o processo. Mas Ele quer que você seja aquele que recebe a promessa. Caminha todo o processo. E no final das contas, faz como Abraão fez. Recebeu a sua promessa. Viveu o plano, projeto, propósito que Deus tinha para a vida dele. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você tenha consciência no lugar que você está. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você se conscientize de onde você está. Porque enquanto você não tiver consciência de quem você é, você não pode sair desse lugar para um lugar de melhoria, de crescimento, de desenvolvimento, de transformação. Se eu não reconheço, você precisa reconhecer e dizer, olha, eu vou começar a me posicionar. Não, eu vou começar a fazer o que eu preciso fazer. Entende isso? Queridos, essa live eu vou pedir a moça para colocar lá no YouTube, tá bom? Essa especificamente eu vou pedir ela para colocar no YouTube, essa live. E você enviar para outras pessoas no nome de Jesus. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você entenda que Ele te deu um sonho. E Ele não te deu esse sonho, essa promessa, para que você seja alguém frustrada. Ele não te deu esse sonho, essa promessa, para que você morra no caminho. Ele não te deu esse sonho, essa promessa, para que você fique paralisada. Mas Ele te deu para que você receba com alegria. Que você passe por todos os testes. O teste do tempo. O teste da prova, do fogo, das muitas águas. E tantos outros testes que no decorrer da nossa vida a gente passa. Mas Ele nos prepara para que nós possamos cumprir o propósito. José, se tivesse saído 2 anos antes, era só um ex-presidiário, ex-escravo. Mas no plano do céu,
Deus tinha dito para José: você é um governador. Você é um príncipe. Você é aquele que vai representar a tipologia do meu filho antes que ele venha. Que é a tipologia do Salvador do mundo. E José precisou esperar 2 anos a mais. 2 anos a mais em uma cadeia, queridos, deve ser muito desafiador. 2 anos a mais de espera. E Deus, de repente, Faraó sonha. Uma ordem do céu vem sobre Faraó. Sonho. Não dorme a noite inteira. Daqui a pouco acorda. Sonho de novo. Aquele sonho que você fala assim, não quero ter. Aí você dorme de novo, você tem o mesmo sonho. Faraó. Faraó acorda agoniado, perturbado. E então, ele fala: o que foi, Faraó? O copeiro diz. Ele fala: rapaz, tive um sonho. Tô perturbado, não tô bem não. Naquela hora, o Espírito de Deus começa a agir. E o copeiro fala assim: rapaz, eu conheço alguém lá na cadeia que interpretou meu sonho. Ah, ele é incrível. Aqueles 2 anos. O cara nunca falou de José. 2 anos! Mas de repente, e eu quero que você crie expectativa no Deus do de repente. Eu quero que você abra os seus olhos para o Deus do de repente. Eu quero que você entenda que Ele não te deixou, que Ele não te desamparou, que Ele trouxe essa palavra daqui hoje para dizer: filha, eu quero que você saia dessa zona de conforto. Filha, eu quero te levar para um lugar de mudança de mentalidade. Eu quero que você entenda que Deus veio aqui hoje para dizer para você: não desiste mais. Não desiste, continua. Não tenta mudar as coisas, porque tudo aquilo que muitas vezes você está vivenciando, eu estou alinhando, construindo um caráter em você. Porque quando eu vier, eu venho de repente. E quando eu venho, em um dia, queridos, Deus tira José da masmorra e Ele o transforma em governador do Egito. Eu não sei em que lugar você tá. Eu não sei. Eu não sei se você tá alguém que tá na zona de conforto, totalmente paralisado. Eu não sei se você é alguém que tá morrendo em meio ao processo e já desistiu ou quer desistir, já engavetou seus sonhos, não acredita mais, não consegue caminhar mais. Eu não sei se você é alguém acelerado, ansioso, que quer que Deus ande logo e por conta disso você entra em um monte de caminho que não deveria entrar. Mas se você for um desses 3, Deus quer te levar para esse 4º nível. E Ele quer te levar para um lugar onde você aprende a receber a promessa, o sonho. Você passa pelo processo com sabedoria. E no lugar secreto, ouvindo o Espírito Santo de Deus. Ele te faz em alguns momentos acelerar áreas, momentos da sua vida. E então, de repente, queridos, de repente, Deus vai vir. Vai acontecer. Não desista. Não pare no caminho. Não volte atrás. De repente. O de repente de Deus, de
José durou 13 anos. O de repente de Abraão durou 25 anos. Tem de repente na palavra que duraram 40 anos. Eu não sei qual é o processo que Deus tem para você. Mas se desistir, vai fazer você nunca alcançar aquilo que Deus tinha para você. Desistir é o que nós não podemos fazer. Nós não temos nem o direito mais de desistir. Deus, ele tá tirando o seu direito de desistir no nome de Jesus. Porque ele não quer que você desista. Eu vou consertar isso. Como ele te deu livre-arbítrio, você pode desistir. Mas a vontade de Deus não é que você desista. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajuntar você? Como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. O Senhor tá dizendo para você hoje: filha, filha, eu não quero que você desista. Eu não quero que você pare. Eu não quero que você volte atrás. Eu quero que você dê continuidade a tudo aquilo que eu te chamei para fazer. Eu quero que você saia dessa zona de conforto. Eu quero que você comece, mas que você finalize. Eu não quero que você tente adiantar o processo das suas raízes, porque o teste do tempo, ele é certo na vida de todo mundo. Todo mundo passa pelo teste do tempo. Uns, o teste do tempo passa muito rápido. Para outros, demora um pouquinho mais. Para Abraão foi 25 anos. O preparo de José demorou 13 anos. Eu nunca vi um grande propósito, queridos. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma grande árvore nascer de um dia para o outro. Eu nunca vi grandes propósitos ser forjado em semanas, meses e dias. Nunca vi. A única pessoa que Deus se encontrou com ele e em 3 dias algo novo começou de uma forma incrível foi Paulo. Só que Paulo vinha se preparando durante toda a sua jornada de vida, aos pés de Gamaliel. Não se engane. Ninguém vem do nada. Ah, de repente, fulano apareceu. De repente. Você não sabe de onde essa pessoa veio. Outro dia, uma pessoa me ligou e ela fez algumas perguntas a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E pra ela é de repente. Ela não sabe de onde eu vim. Ela não sabe o que eu passei. Ela não sabe a trajetória que eu construí até aqui. Quem vê, queridos, os de repente de Deus, não sabe de onde você veio. Quem vê os de repente de Deus, não sabe o preço que você pagou. Quem vê os de repente de Deus, não sabe o processo que você vivenciou. Então não desista, não pare no processo. E hoje coloca lá no seu story, se é pra desistir, eu desisto de ser fraca. Em nome de Jesus. Tá tudo certo, eu vou desistir mesmo, mas de ser fraca. Eu vou desistir de ser fraca. Ou você pode colocar lá, não existe fracassado, existem aqueles que desistiram. E eu não sou um desses. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode nem olhar para trás. Ele não é digno se ele olhar para trás. Então vamos continuar. Vamos permanecer. Deus está nos chamando hoje para a gente ser o 4º tipo de pessoa. Como José foi. Como Abraão foi. Como Davi foi. Como Ruth foi. Como Paulo foi. Porque, queridos, diante de tudo isso que nós vivenciamos aqui, tudo, na nossa vida, 80, 100 anos, eu não sei quantos anos você vai viver, mas vai chegar um grande dia, onde nós vamos apresentar-nos a Deus. E é nesse grande dia
que tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Então, tanto o que você faz como o que você deixa de fazer. Então, nessa manhã, se aposse dos planos, projetos, sonhos, propósitos que Deus tem para sua vida antes da fundação do mundo e se torne esse tipo de quarta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer, te louvar, engrandecer o teu nome. Obrigado pela tua palavra, que é viva, real, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã eu tinha uma palavra pronta, certa, específica. Eu já tinha ensaiado mentalmente, inclusive, as coisas que eu precisava falar, dizer, organizar. Mas, Pai, eu entendi que ser guiada pelo Teu Espírito Santo é a minha melhor e mais poderosa decisão. Porque eu sei, Senhor, que pessoas estiveram aqui nessa live, passaram por essa live. E o Senhor queria trazer renovo, orientação, direcionamento. O Senhor queria abrir os olhos para que elas entendessem em que lugar elas estão. Para que elas tomem decisão nesse dia, para sair desse lugar. Para viver o plano, o projeto, o propósito de Deus. Pessoas que estão, Pai, paralisadas, nessa manhã vão começar a caminhar. Pessoas que tinham desistido no caminho vão se levantar nessa manhã. Pessoas que estavam tentando acelerar o processo vão aquietar o coração na tua presença. Vão para um lugar secreto, vão ouvir estratégias de aceleramento no Senhor e não na força do braço. Pai, e aqueles que não desistiram, aqueles que estavam perseverando, vão experimentar os de repentes do Senhor, no nome de Jesus. Nessa manhã eu te louvo, eu te agradeço, Pai. E eu profetizo, Pai, que o Senhor vai manifestar a tua graça, vai manifestar os de repentes, Pai, nas nossas vidas, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Eu ainda oro nessa manhã pelas pessoas que receberam uma palavra de fertilidade no dia de ontem. Eu oro, Senhor, para que o Senhor prepare todas as coisas, para que em muito breve o teu nome seja engrandecido e glorificado através desses bebês que irão nascer, no nome de Jesus. Eu oro pelos enfermos nessa manhã, eu repreendo todo tipo de enfermidade. E dou uma ordem agora, espírito de enfermidade fora, cesse, em nome de Jesus. Eu declaro cura e cura completa. Em nome de Jesus, que toda a corrente sanguínea volte a funcionar perfeitamente. Todo órgão vital volte a funcionar perfeitamente. E eu declaro cura total e completa sobre o corpo do teu povo. E eu te agradeço por esse dia. Seja conosco, Pai, nesse dia, que nós possamos criar um excepcional dia na tua presença, no nome de Jesus. Amém, e amém, amém, e amém de novo. Eu louvo a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E finalizamos nossa live, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui conosco nesses dias. Quero lembrar para vocês que eu abri as inscrições para o treinamento Transfiguradas. Mudança de mente, mudança de mentalidade. Eu tô preparando assim um treinamento mega, super top, poderoso. Tô preparando ferramentas, tá? De segunda a sexta, Bela Lindona Barbosa. De segunda a sexta-feira eu tô aqui. Minha amiga, essa palavra eu vou colocar lá no YouTube hoje, em nome de Jesus. Uma moça vai me ajudar aqui a colocar dessa equipe poderosíssima dos Transfigurados no Senhor. E faça sua inscrição. Eu vou estar colocando de volta o link lá nos grupos, tanto do Instagram quanto do WhatsApp. Gente, envia para o máximo de pessoas que você puder enviar. Não custa nada. Você não vai pagar para enviar, tu acredita?
Você não vai se estressar para enviar, só pegar o linkzinho, envia, encaminha. Eita, manda encaminhamento para todo mundo. Sabe por quê? Porque dentro do treinamento, queridos, eu vou trabalhar com mudança de mentalidade, com a questão do desbloqueio emocional, trazendo um mapeamento de quais são os bloqueios que você tem, tá? De uma forma, dentro do contexto daquilo que eu trabalho, né? Da neurociência, do desenvolvimento de comportamento. Então, a gente vai trazer algo muito precioso e muito específico. Você, além de vir, você poderia ajudar outras pessoas. Quantas pessoas você conhece que precisa de algo como o que a gente vai estar fazendo no dia 14, 15 e 16? Então, em nome de Jesus, seja um canal de Deus nessa terra e passa para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Super Sumaí, né? Monique é do tempo da Super Sumaí. Monique, você tá antiga nesse negócio, hein? Tá vendo? Estamos em processos de metamorfose. Ai, nada, o canal mudei. Botei lá Pastora Sumaí. Tu acredita? Tá lá, Pastora Sumaí. Mas eu vou pôr no link da bio agora, viu? Ó, beijo no coração de vocês. Um abraço apertado assim, ó. E que você tenha um excepcional dia na presença do Senhor. Seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Um cheiro.